Ele estava a 10 minutos de dizer sim para a mulher mais rica da cidade, quando uma garçonete derrubou vinho no terno dele e sussurrou a frase que o perseguiu por 22 anos. Promessa de criança também vira dívida de adulto. Caio Montenegro parou de respirar. O salão inteiro continuou brilhando ao redor dele, como se nada tivesse acontecido. Taças tilintavam, câmeras filmavam. Um quarteto de cordas tocava uma música suave, ensaiada para parecer emoção, embora tudo ali tivesse mais cara de contrato do que de amor. O casamento do herdeiro da Montenegro Engenharia com Vitória Salles, filha de banqueiros e dona de um sorriso perfeito, era o evento mais comentado de São Paulo naquela noite. Mas Caio não ouviu mais nada. Ele olhou para a garçonete. Ela estava ajoelhada diante dele, tentando recolher os cacos de uma taça fina que havia estourado no piso de mármore. Usava uniforme preto simples, cabelo preso às pressas, olhos baixos, mãos trêmulas. A mancha de vinho se espalhava pelo smoking branco dele como sangue em neve. Antes que qualquer segurança chegasse, antes que Vitória virasse o rosto, antes que a mãe dele desse o primeiro passo de vergonha social, Caio viu no pescoço da moça um colar pequeno. Uma concha quebrada, não uma joia bonita, não uma peça cara. Era uma metade de concha furada por linha velha, presa a um cordão gasto, dessas lembranças que ninguém compra em loja de luxo porque só tem valor para quem sangrou por elas. Caio sentiu o mundo voltar a ter 12 anos. Se você já guardou uma promessa por tempo demais, entende que algumas lembranças não morrem. Elas só esperam alguém tocar no lugar exato da ferida. Quem é você? Ele lhe perguntou, tão baixo que a própria voz pareceu não pertencer a ele. A garçonete levantou os olhos. E ali, no meio daquele casamento milionário, entre flores importadas e vestidos caros, Caio viu a mesma menina magra, molhada de chuva, que um dia puxou a mão dele no meio de uma enchente e gritou para ele não soltar. Ela não respondeu. Apenas pegou a bandeja do chão, tentando se recompor, mas Vitória chegou primeiro. O que foi isso? A noiva perguntou com um sorriso duro, daqueles que não aparecem nas fotos. Você está bêbada? Quem contratou essa mulher? A mãe de Caio, Beatriz Montenegro, apareceu ao lado do filho como uma sombra elegante. Ela usava um vestido champanhe, colar de diamantes e uma expressão de quem preferia ver um incêndio no salão a ver uma funcionária humilde encostar no herdeiro da família. Segurança, Beatriz disse sem levantar a voz. Retirem essa moça imediatamente. Mirela Duarte, a garçonete, apertou a bandeja contra o corpo. Caio ainda olhava para o colar. Espera. A palavra saiu firme. Vitória virou lentamente para ele. O sorriso dela falhou por meio segundo. Caio, amor, ela derrubou o vinho em você. Estamos no nosso casamento. Não transforma isso numa cena. Esse colar, ele disse. Mirela levou a mão ao pescoço por reflexo, como se tivesse sido pega roubando uma parte de si mesma. Beatriz congelou. Foi só um instante, mas Caio conhecia a mãe o suficiente para perceber. O rosto dela ficou branco por baixo da maquiagem perfeita. Dona Celeste, a costureira antiga da família, que estava perto da mesa de lembrancinhas, ajustando a barra do vestido de uma madrinha, também parou de mexer os dedos. Ela ergueu os olhos, e neles havia um medo antigo. Um medo que conhecia o nome daquele colar. De onde você tirou isso? Caio perguntou. Mirela engoliu seco. Não tirei de lugar nenhum. Você comprou? Ela soltou uma risada curta, amarga. Tem coisa que a gente não compra, Sr. Montenegro. A gente sobrevive carregando. O sobrenome dele, na boca dela, soou como acusação. Vitória deu um passo à frente. Basta! Isso é golpe. Olha o teatro. Ela derruba vinho, fala uma frase dramática, mostra um colarzinho e espera o quê? Que você faça caridade no altar. Alguns convidados começaram a se aproximar. Celulares subiram discretamente.
Era a elite paulistana fingindo indignação enquanto gravava para mandar em grupos privados. O pai de Caio, Guilherme Montenegro, atravessou o salão com o maxilar travado. Presidente da construtora, homem de voz baixa e poder alto, ele não precisava gritar para fazer pessoas desaparecerem. Bastava olhar. Caio, Guilherme disse, vá se trocar. Agora. Mas Caio não se moveu. A concha quebrada brilhava sob as luzes âmbar. Pequena, ridícula, impossível. 22 anos antes, Caio tinha dado a outra metade daquela concha a uma menina chamada Mel. Pelo menos era assim que ele a chamava. Não sabia o nome verdadeiro dela. Ela vendia balas com a mãe perto de uma obra da Montenegro, no bairro da Muca. Usava chinelos gastos e carregava uma câmera descartável quebrada pendurada no pescoço, fingindo fotografar o mundo. Caio, com 12 anos, costumava fugir do motorista para conversar com ela perto de um muro pichado. No muro, os dois escreveram com carvão uma frase torta: "Quando crescer, eu te encontro." Naquela época, ele achava que promessa era igual desenho na parede. Bastava olhar de novo para continuar existindo. Depois veio a chuva. Uma enchente levou carros, barracas, gritos e gente. Caio caiu num bueiro aberto coberto de água. A menina pulou atrás dele. Segurou sua camisa, cortou as mãos nos ferros, empurrou o corpo dele para fora com uma força que criança nenhuma deveria ter. Quando os bombeiros chegaram, Caio foi salvo. Ela sumiu. Dias depois, a família disse que a menina havia morrido. Caio chorou até ficar sem voz. Ganhou terapia, ganhou viagens, ganhou silêncio. E com o tempo, ganhou uma versão oficial. Era só trauma de infância, culpa de sobrevivente, lembrança distorcida. A tal menina pobre tinha sido enterrada sem nome, e a vida dos Montenegro precisava seguir. Mas naquela noite, no casamento dele, a menina morta usava uniforme de garçonete. "Qual é o seu nome?" Caio perguntou. "Mirela." A resposta cortou a ilusão. Mirela, não Mel. Mas os olhos eram os mesmos, castanhos, fundos, atentos demais. Olhos de quem aprendeu cedo que gente rica chama crueldade de providência. "E sua mãe?" Ele perguntou sem saber por quê. "Como se chamava sua mãe?" Mirela apertou os lábios. "Isso não é da sua conta." Guilherme chegou perto o suficiente para tocar o braço do filho. "Caio, pare com isso. Você está abalado." "Eu perguntei de onde ela tirou o colar. E eu mandei você parar." A voz do pai tinha a força de uma porta trancada. Foi aí que Mirela cometeu o erro que mudou tudo. Talvez tenha sido medo, talvez raiva, talvez destino cansado de se esconder. Ela puxou o colar para fora do uniforme, mostrando a concha partida para todos. Esse colar era de uma menina que salvou um menino mimado de morrer afogado, ela disse, e que depois teve a própria vida varrida para debaixo do tapete por uma família que não queria manchete. O salão inteiro mergulhou num silêncio tão pesado que até os garçons pararam. Vitória riu, mas a risada dela quebrou no meio. "Você está louca?" Mirela olhou para ela. "Não, senhora. Louca eu quase fiquei. Mas loucura de pobre ninguém trata em clínica cara. A gente engole e vai trabalhar." Beatriz fez um gesto para os seguranças. 2 homens de terno preto vieram na direção de Mirela. Caio se colocou na frente. "Encostem nela e vocês estão demitidos." Os seguranças hesitaram. Guilherme deu um sorriso frio. "Você não tem autoridade aqui hoje, filho." Caio virou o rosto para o pai. "Eu sou o noivo. Você é um Montenegro." A frase bateu mais forte que um tapa. Mirela olhou para Caio por um instante e aquela troca de olhos trouxe uma memória pequena, absurda, viva. Uma marquise rachada na chuva, 2 crianças dividindo um guarda-chuva amarelo e a menina dizendo: "Quando ninguém puder te salvar, procura uma coisa pequena. Coisa pequena também segura a gente no mundo." A concha, a frase, a dívida.
Caio deu um passo para trás, como se o salão tivesse inclinado. Você disse isso para mim, ele murmurou. Debaixo da marquise. Mirella fechou os olhos. Não era confirmação. Era dor. Vitória pegou o braço dele com força. Caio, olha para mim. Isso é manipulação. Essa mulher pesquisou sua vida. Ela sabe que você teve um trauma na infância. Sua família inteira sabe. Qualquer um poderia inventar detalhes. Não esse detalhe, Caio respondeu. Vitória soltou o braço dele. Que detalhe? Ele virou para Mirella. O guarda-chuva era amarelo. A garganta dela tremeu. E tinha um furo no meio. Caio sentiu as pernas falharem. Ninguém ali sabia disso. Nem terapeuta, nem mãe, nem pai, nem Vitória. Porque essa parte ele nunca contou. Tinha guardado para si como se fosse o último pedaço de uma infância que ainda prestava. Dona Celeste deixou cair a caixinha de agulhas. O som metálico espalhou pelo mármore e todos viraram para ela. A velha costureira levou a mão ao peito. Beatriz sussurrou. Celeste, nem pense. Mas quando uma verdade passa 20 anos presa na garganta, uma hora ela cresce tanto que vira sufocamento. Dona Celeste não falou naquele momento. Apenas chorou. E aquele choro, no rosto de uma mulher que servia a família Montenegro desde antes de Caio nascer, foi mais assustador que qualquer acusação. Guilherme percebeu. A expressão dele mudou. Não era mais vergonha. Era ameaça. Essa festa acabou para você, ele disse a Mirella. Sai agora antes que eu chame a polícia. Chame, ela respondeu. Talvez hoje eu finalmente consiga contar uma história sem ser chamada de mentirosa. Vitória se aproximou dela. Você quer dinheiro? É isso? Veio aqui transformar meu casamento num palco porque achou uma chance? Mirella olhou para o vestido de noiva de Vitória. Branco, bordado, perfeito. Depois olhou para os sapatos molhados dela mesma, manchados de vinho e poeira de cozinha. Eu vim servir champanhe. Mentira! É o que gente como eu faz em festa de gente como vocês. A gente entra pela porta dos fundos, limpa o que cai, ouve o que não devia, finge que não sente quando chamam pelo número do uniforme. Vitória empalideceu de raiva. Revistem essa mulher. Mirella arregalou os olhos. Como é? Esse colar pode ser roubado. Quem garante que ela não pegou de alguma lembrancinha da família? Ou de algum quarto? Beatriz endossou na mesma hora. É o procedimento. A humilhação aconteceu rápido. Uma supervisora da equipe de buffet, pressionada pelo olhar de Guilherme, pediu que Mirella abrisse a bolsa. Mirella se recusou. Os seguranças cercaram. Convidados cochicharam. Alguém disse golpista. Alguém disse empregada hoje em dia se acha. Uma madrinha levou a mão à boca, não por compaixão, mas para esconder o prazer de ver um escândalo de perto. Mirella ficou parada no meio do luxo como uma pessoa sendo despida sem que ninguém tocasse nela. Caio sentiu vergonha de todos, mas, principalmente, vergonha de si mesmo por ter demorado tanto a falar. Chega, ele disse. Ninguém obedeceu. A supervisora puxou a bolsa de Mirella. A bolsa abriu. Caiu no chão um celular com a tela rachada, um batom barato, 2 passagens de ônibus, uma carteira de trabalho, um rolo de filme fotográfico, cartões de memória e uma fotografia antiga plastificada, dobrada tantas vezes que quase se partia. A foto deslizou até o sapato de Caio. Ele se abaixou. Na imagem havia 2 crianças debaixo de uma marquise. O menino usava camiseta de escola particular. A menina sorria segurando um guarda-chuva amarelo furado. Ao fundo, meio apagado, aparecia o muro com a frase: "Quando crescer, eu te encontro." Caio perdeu o ar. A foto tinha sido tirada torta, provavelmente por algum vendedor de rua, mas bastava olhar. Era ele, era ela. Era a prova que a família dele sempre disse que não existia. Mirella tentou pegar a foto, mas Caio segurou com cuidado, como se fosse uma relíquia. Por que você tem isso? Ela ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, a voz saiu pequena.
porque foi a única coisa que sobrou de mim. A frase rasgou Caio por dentro. Vitória avançou tentando tomar a fotografia. Isso é montagem. Caio afastou a mão. Não encosta. A noiva parou, ofendida. Você está escolhendo uma garçonete desconhecida no dia do nosso casamento? Caio olhou para Vitória e pela primeira vez naquela noite enxergou algo que sempre estivera ali, escondido por trás da beleza. Controle. Ela não estava com medo de perdê-lo. Estava com medo de perder a fusão das empresas, os contratos assinados, a foto na capa de revista, o sobrenome como troféu. Eu estou escolhendo entender por que minha família enterrou uma criança viva. O impacto da frase correu pelo salão. Guilherme apontou para os músicos. Desliguem tudo. A música parou, mas os celulares continuaram gravando. Caio subiu 2 degraus do altar improvisado e pegou o microfone que seria usado para os votos. O som estalou nas caixas. A voz dele tremeu, mas saiu alta. Ninguém sai. Beatriz levou a mão à boca. Caio, pelo amor de Deus. Eu passei 22 anos acreditando que a menina que salvou minha vida morreu numa enchente. Hoje uma mulher entra aqui com o colar que eu dei a ela, com uma foto nossa, com frases que ninguém sabia, e vocês querem revistá-la como criminosa. Mirela balançou a cabeça, assustada. Não faz isso. Caio olhou para ela. Fizeram isso com você primeiro. Os convidados se entreolharam. A vergonha começou a mudar de lado, mas a elite tem uma habilidade cruel. Quando se sente acusada, procura um pobre para esmagar. Guilherme tomou o microfone da mão do filho. Peço desculpas pelo constrangimento. Meu filho sofreu um trauma na infância e, infelizmente, esta funcionária parece ter explorado isso. A família Montenegro irá tomar as providências legais. A voz dele era calma demais. Esse era o perigo. Guilherme não precisava parecer culpado. Ele parecia responsável. Parecia o homem que salvava a situação. Mirela riu sem alegria. Providências legais? Igual quando vocês mandaram minha mãe assinar papel que ela não sabia ler? A calma de Guilherme quebrou por um segundo. O que você disse? Ou igual quando um carro preto apareceu na nossa rua e disseram que, se a gente não fosse embora, iam provar que minha mãe tinha me deixado morrer por negligência? Beatriz fechou os olhos. Dona Celeste começou a soluçar mais alto. Caio desceu do altar. Mirela, sua mãe está viva? Ela demorou a responder. Não. A palavra caiu entre os dois. Ela morreu há 6 anos. Coração cansado, médico disse. Eu acho que foi tristeza acumulada. Caio sentiu uma culpa que não tinha endereço, mas tinha peso. Qual era o nome dela? Rosa Duarte. Dona Celeste soltou um gemido. Guilherme virou para ela. Cale a boca. Mas já era tarde. A velha costureira deu um passo à frente, apoiada na própria coragem. Ela não morreu na enchente, Caio. O salão inteiro prendeu a respiração. Caio olhou para Celeste. Você sabia? Celeste chorava sem tentar esconder. Eu costurei a roupa que você usou no hospital. Eu estava na casa quando seu pai chegou com aquele homem da seguradora. Eu ouvi tudo atrás da porta da lavanderia. Beatriz sussurrou. Celeste, você comeu na nossa mesa por 30 anos. Eu também engoli mentira por 30 anos, dona Beatriz. E mentira não é comida, é veneno. Caio se aproximou devagar. O que você ouviu? Guilherme tentou barrar. Mais uma palavra e eu processo você até sua última aposentadoria. Celeste olhou para ele com uma tristeza cansada. Pode processar. Minha idade já é maior que meu medo. Mirela, pela primeira vez, pareceu quebrar. As mãos dela tremeram tanto que a bandeja escapou e bateu no chão com estrondo. Celeste contou. A enchente não tinha sido apenas chuva. A obra da Montenegro perto do córrego havia desviado tapumes, entulho e máquinas sem autorização adequada. Uma barreira improvisada cedeu, a água represou e desceu com força pelas vielas. Caio,
que estava escondido do motorista para encontrar a menina, foi arrastado. Mirela, então chamada pela mãe de Mirelinha, entrou na água atrás dele. Quando Caio foi levado ao hospital, ainda desacordado, Mirela também foi resgatada horas depois, viva, mas machucada, com febre e cortes nas pernas. Rosa Duarte, sua mãe, procurou a família Montenegro para dizer que a filha tinha salvado o menino. Queria ajuda médica, queria que assumissem a responsabilidade pela obra, queria, acima de tudo, que Caio soubesse que a menina estava viva. Mas Guilherme viu outra coisa. Viu processo, viu manchete, viu investigação. Viu a construtora ligada à morte de moradores pobres e à quase morte do próprio herdeiro. Então, pagou. Pagou o hospital, pagou mudança, pagou silêncio. E quando Rosa tentou voltar, meses depois, foi ameaçada. Disseram que, se ela insistisse, seria acusada de explorar uma criança ferida, de invadir propriedade, de causar o acidente. Fizeram a mulher assinar documentos. Trocaram a escola de Caio. Levaram o menino para fora do país por um tempo. E quando ele perguntou pela menina, disseram que ela havia morrido. Eu queria contar, Celeste disse, olhando para Caio. Eu juro por Deus que queria. Mas sua mãe chorava, seu pai gritava, e eu tinha uma filha pequena para sustentar. Um dia, Dona Beatriz segurou meu braço na cozinha e disse: tem verdades que matam mais que enchente. Eu acreditei. Ou fingi acreditar porque era mais fácil. Beatriz levou uma mão ao peito. Eu fiz para proteger meu filho. Mirela virou para ela. Protegeu dele sentir gratidão por gente pobre? A pergunta não teve resposta. Caio ficou imóvel. Cada palavra reorganizava a vida dele como móveis arrastados dentro de uma casa escura. A infância dele, a tristeza, os pesadelos, a culpa, a terapia, tudo tinha sido construído em cima de uma mentira conveniente. Ele olhou para o pai. Você me fez chorar por uma pessoa viva. Guilherme sustentou o olhar. Eu salvei sua vida. Ela salvou minha vida. Eu salvei seu futuro. Caio riu baixo, incrédulo. Meu futuro? Esse aqui? Ele apontou para o salão, para os arranjos de flores caríssimas, para a imprensa social, para os investidores misturados aos familiares, para a noiva que permanecia parada como uma rainha prestes a perder o reino. Você chama isso de futuro? Guilherme se aproximou e falou sem microfone, mas todos ouviram. Você não tem ideia do que custa manter um nome. Caio respondeu, e você não tem ideia do que custa perder o próprio. Mirela recolheu a foto do chão. Não chorava. Talvez porque já tivesse chorado tudo antes. Talvez porque, quando a humilhação vira rotina, a lágrima aprende a esperar a porta fechar. Vitória respirou fundo e assumiu a expressão de vítima. Caio, eu sinto muito por tudo isso. De verdade. Mas agora não é hora. A gente pode conversar depois, em particular. Essa mulher está usando dor antiga para destruir nossa vida. Mirela olhou para ela com surpresa. Nossa vida! Vitória ignorou. Caio, olha para mim. Eu te amo. Dona Celeste baixou a cabeça, como quem ouve mais uma mentira. Caio percebeu. Celeste. A costureira não respondeu. Vitória sabia? O salão ficou ainda mais imóvel. Vitória deu um passo para trás. Que absurdo! Caio não tirou os olhos de Celeste. Ela sabia? Celeste tremia. Eu não sei tudo, mas sabe alguma coisa. Beatriz tentou intervir. Caio, não faça isso com sua noiva. Ele respondeu sem olhar para a mãe. Minha noiva acabou de mandar revistar a mulher que salvou minha vida. Mirela fechou os olhos, como se aquela frase tivesse tocado nela com mais delicadeza do que qualquer pedido de desculpas. Celeste respirou fundo. 3 meses atrás, Dona Vitória veio até minha casa. Vitória empalideceu. Mentira! Ela levou uma foto antiga sua, Caio. Queria saber se eu reconhecia uma menina ao seu lado. Diz que era para uma surpresa romântica do casamento, um vídeo sobre sua infância. Caio virou devagar para Vitória. Ela tentou sorrir.
Eu estava preparando algo bonito para você. Celeste continuou. Eu reconheci. Fiquei nervosa. Diz que a menina tinha morrido. Vitória perguntou o nome da mãe. Perguntou onde moravam. Perguntou se existia algum objeto. Eu não devia ter falado da concha. Mirella tocou o colar. Caio sentiu o chão sumir outra vez. Você procurou a Mirella? Vitória ergueu o queixo. Eu investiguei uma pessoa que poderia aparecer para te machucar. Você encontrou ela? Silêncio. Vitória. Encontrei. A palavra acendeu o salão. Mirella franziu a testa. Foi você. Vitória respirou, irritada por ter sido encurralada. Eu fui ao restaurante onde ela trabalhava. Precisava saber se ela era perigosa. Mirella soltou uma risada de incredulidade. Você foi lá com óculos escuros, pediu café sem açúcar, olhou minhas fotos na parede e perguntou se eu ainda fotografava enchentes. Caio olhou para Mirella. Fotos? Ela apertou a bolsa contra o corpo. Eu fotografo rua, gente esquecida, portas fechadas, marcas de água nas paredes, coisas que ficam quando todo mundo finge que passou. Vitória falou mais alto. Eu ofereci dinheiro para ela ficar longe. Ela recusou, o que prova que ela queria algo maior. Eu recusei, Mirella disse, porque você não compra lembrança alheia como compra fornecedor de casamento. Caio aproximou-se da noiva. Quanto você ofereceu? Vitória ficou calada. Quanto? 50 mil, Mirella corrigiu. 100, 50 antes, 50 depois do casamento, e uma ameaça junto, se eu aparecesse, ela diria que eu roubei joias. O ar saiu do peito de Caio como um golpe. Vitória apontou para Mirella. Ela não tem prova. Mirella pegou o celular rachado. Tenho áudio. Vitória avançou, mas Caio segurou o braço dela. Não. Pela primeira vez, Vitória perdeu o controle de verdade. Você vai acreditar nela? Numa garçonete? Numa mulher que passou a vida inteira ressentida porque você nasceu com o que ela nunca teve? Caio soltou o braço dela como se tocasse fogo. Mirella desbloqueou o celular com dificuldade. A tela falhava. Ela procurou um arquivo. O salão ouvia a própria respiração. Então a voz de Vitória saiu pequena pelo alto-falante rachado, mas clara o suficiente. Depois do casamento, Caio vai assumir a presidência. A fusão será anunciada. Você não entende o tamanho disso. Se você aparecer com essa historinha de enchente, vão te destruir. Aceita o dinheiro. Desaparece. Você já foi morta uma vez para ele. Não custa continuar morta. Alguém no salão soltou um "meu Deus". Vitória ficou parada, pálida, as mãos fechadas ao lado do vestido. Caio fechou os olhos. Havia traições que vinham com beijo no pescoço, senha de celular escondida, perfume estranho. Aquela era pior. Vitória não tinha traído apenas o noivo adulto. Tinha traído o menino de 12 anos que ainda chorava por alguém que achava ter perdido. No meio dessa revelação, pensa comigo. Quantas vezes alguém chamou de drama uma verdade que só estava procurando coragem para sair? Caio abriu os olhos. Você sabia que ela era viva. Vitória chorava agora, mas as lágrimas pareciam feitas de raiva. Eu sabia que ela era um risco. Ela era uma pessoa. Ela ia destruir tudo. Não, ela ia devolver a minha vida. Guilherme tentou recuperar o comando. Chega. Todos vocês estão emocionalmente alterados. Essa gravação é ilegal. Nada disso muda o fato de que há contratos, famílias, compromissos. Caio olhou para o pai. É isso que você vê? Contratos? É o que existe quando a paixão acaba. Eu nem comecei a viver a minha. Beatriz se aproximou desesperada. Meu filho, por favor, você não sabe o que está fazendo. Caio olhou para a mãe e a dor dele amoleceu por um instante. Você sabia que ela estava viva? Beatriz chorou sem som. Ele não precisou de resposta. Você me segurou quando eu gritava o nome dela à noite. Eu tinha medo de perder você. Você já tinha me perdido. Só demorou para eu descobrir. Beatriz levou as mãos ao rosto.
Mirela tentou sair. Ninguém percebeu de imediato, exceto Caio. Ela deu passos pequenos em direção à porta lateral, como quem entende que pobre só vira centro de festa quando está sendo acusado. Depois da verdade, esperava-se que desaparecesse de novo. Caio foi atrás. Mirela! Ela parou sem virar. Não. Eu preciso falar com você. Você precisa casar ou brigar com seu pai, ou salvar sua empresa, ou sei lá o que gente rica faz quando o mundo cai em cima. Eu só preciso ir embora antes que alguém me culpe pela chuva também. A frase doeu porque era justa. Caio parou a 2 metros dela. Eu procurei você. Mirela virou. O olhar dela vinha cheio de anos. Procurou onde? Na janela do carro blindado? No Google? No sonho? Eu era criança. Eu também. Ele engoliu. A resposta dela não era cruel. Era verdade. Eu acreditei que você tinha morrido. E eu acreditei que você tinha esquecido. Caio balançou a cabeça. Nunca! Mirela tirou o colar do pescoço. Segurou a concha na palma da mão. Minha mãe me dizia para jogar isso fora. Dizia que era peso, que menino rico cresce e aprende a não olhar para trás. Mas eu guardava porque naquele dia, debaixo da marquise, você me deu sua metade e disse: se o mundo separar a gente, essa concha grita. Eu achei bonito. Depois achei idiota. Depois achei necessário. Caio colocou a mão no bolso interno do smoking. Por um segundo, todos viram apenas um gesto estranho. Ele puxou uma pequena carteira de couro, velha demais para combinar com o traje. Abriu o zíper interno. Dentro, embrulhado num pedaço de tecido azul, estava outro colar. A outra metade da concha. Mirela levou a mão à boca. O salão inteiro assistia. Caio segurou a metade dele, quase envergonhado. Eu carreguei também. Mirela chorou pela primeira vez. Não foi choro bonito. Foi um choro curto, quebrado, de quem passou a vida inteira tentando provar para si mesma que não esperava mais nada e, de repente, descobriu que esperava sim. As duas metades não se encaixavam perfeitamente. A infância nunca volta perfeita. Mas, quando Caio aproximou uma da outra, o desenho da concha reapareceu quase inteiro. Aquela pequena coisa, mais barata que qualquer arranjo da festa, fez mais silêncio que todos os diamantes do salão. Vitória viu e entendeu que estava perdendo. Então fez a última aposta. Caio, você vai jogar sua vida fora por nostalgia? Ele virou para ela. Não. Vitória respirou, achando que ainda havia chance. Então ele completou. Vou parar de jogar minha vida fora por medo. Caio caminhou até o altar. Pegou o microfone de novo. A mancha de vinho ainda cobria o smoking. A aliança ainda estava no bolso do cerimonialista, esperando o momento que não chegaria. Ele olhou para os convidados. Alguns baixaram os celulares. Outros gravavam mais alto. Nada importava. Eu convidei todos vocês para testemunhar um casamento, ele disse. Mas talvez Deus, ou a vida, ou a dívida de uma promessa antiga tenha trazido vocês para testemunhar outra coisa. Guilherme falou entre dentes. Caio, pense na presidência. Caio riu sem humor. Passei minha vida inteira pensando nela. Era isso que vocês queriam, não era? O filho certo, a noiva certa, o sobrenome certo, a foto certa. Ele olhou para Mirela parada perto da saída. Pequena diante daquele salão imenso e ainda assim mais forte que todos ali. Mas eu fui salvo por uma menina que não tinha nada disso. E quando ela precisou ser salva de volta, minha família pagou para apagá-la. Beatriz chorava sentada. Vitória permanecia no altar, o vestido branco agora parecendo uma armadura rachada. Caio tirou do bolso a aliança que havia recebido para a cerimônia. Segurou entre 2 dedos. Vitória, eu não vou casar com você. Um murmúrio explodiu. Vitória fechou os olhos. Quando abriu, havia ódio. Você vai se arrepender? Talvez. Você não sabe viver sem esse nome. Caio olhou para a aliança. Então está na hora de aprender.
Ele colocou a aliança sobre o púlpito. Guilherme subiu os degraus do altar furioso. Se você sair daqui, não volta para a empresa. Caio encarou o pai. Eu já não estava lá. Era só meu corpo usando crachá. Eu vou cortar suas contas, seus acessos, seus imóveis, tudo. Corte. Você acha que amor paga aluguel? Caio respondeu baixo, mas o microfone captou. Não, mas mentira cobra mais caro. Mirela fechou os olhos, atingida pela frase. Guilherme, pela primeira vez, pareceu não reconhecer o filho. Você está destruindo gerações por causa de uma mulher que reapareceu hoje. Caio apontou para a concha. Ela não reapareceu hoje. Vocês é que taparam meus olhos por 22 anos. Então ele fez algo que ninguém esperava. Desceu do altar, caminhou até Mirela e entregou o microfone a ela. Mirela recuou. Não! Você passou a vida ouvindo gente poderosa contar sua história por você. Hoje fala se quiser. Se não quiser, eu vou embora com você do mesmo jeito. Ela olhou para o microfone, para o salão, para Vitória, para Guilherme, para Beatriz, para Dona Celeste, que chorava com as mãos juntas, como quem pedia perdão antes mesmo de receber. Mirela pegou. A mão dela tremia. Eu não vim aqui para roubar casamento de ninguém, começou. Eu vim trabalhar porque precisava pagar o aluguel atrasado do estúdio onde revelo minhas fotos. Eu nem sabia que ele era o noivo até ver o nome no painel da entrada. Ela respirou. Quando eu reconheci Caio, quis fugir. Juro. Fui para a cozinha e disse que estava passando mal. Mas a chefe falou que faltava gente no salão. Aí me deram uma bandeja e me mandaram servir a mesa principal. Eu pensei, só não olha para ele. Ela riu chorando. Mas como a gente não olha para alguém que ficou guardado dentro da gente como uma ferida? Caio abaixou a cabeça. Mirela continuou. Eu tinha 7 anos quando a enchente aconteceu. Eu não salvei Caio porque era heroína. Salvei porque ele era meu amigo, porque dividia lanche comigo escondido, porque um dia me deu o casaco dele e voltou para casa tremendo, porque me ensinou a escrever meu nome inteiro no muro quando eu só sabia escrever Mi, e porque ele prometeu que quando crescesse ia me encontrar. Ela segurou o colar. Depois da enchente, eu fiquei doente. Minha mãe também. A gente saiu de São Paulo numa madrugada. Ela chorava, dizia que era para meu bem. Eu perguntava do Caio todos os dias. Ela dizia que ele estava vivo, mas que gente viva também podia virar fantasma quando morava longe demais. Mirela olhou para Guilherme. Eu cresci ouvindo que não podia procurar, que eles tinham advogado, polícia, dinheiro. Minha mãe guardava envelopes com recibos, documentos, ameaças. Depois queimou quase tudo quando eu tinha 16 anos, com medo de eu fazer besteira. Sobrou só a foto, o colar e uma carta. Caio levantou o rosto. Carta? Mirela hesitou. Ela escreveu para você, nunca enviou. Beatriz soltou um soluço. Guilherme ficou imóvel. Mirela abriu a bolsa devagar e tirou um envelope amarelado protegido por plástico. O papel parecia prestes a virar pó. Eu carrego quando vou fotografar enchente. Não sei por quê. Talvez porque minha mãe morreu sem ser ouvida. Ela entregou o envelope a Caio. Ele não abriu de imediato. Apenas segurou como quem recebe um coração. Posso? Mirela assentiu. Caio abriu com cuidado. A letra era simples, torta, de alguém que escrevia com esforço, mas com verdade. Ele leu em voz alta, e a cada frase o salão parecia ficar menor. Dona Beatriz, seu filho vive porque minha filha não soltou a mão dele. Eu não quero briga. Eu só quero que ele saiba que ela vive também. Criança não entende dinheiro, mas entende abandono. Não deixe esse menino crescer pensando que quem salvou ele virou lama. Diga a ele que Mirela guarda a concha e espera. E se um dia ele perguntar por ela, não minta. Mentira em coração de criança vira casa sem porta. Caio parou.
A voz falhou. Havia mais. Se eu não puder voltar, diga a ele uma frase que minha filha inventou na chuva. Promessa de criança também vira dívida de adulto. O microfone quase caiu da mão dele. Mirela chorava em silêncio. Beatriz se levantou cambaleando. Eu nunca recebi essa carta. Dona Celeste olhou para ela. Recebeu sim. Beatriz virou. Não. Celeste enxugou o rosto. Eu vi sobre a mesa do escritório. O senhor Guilherme leu. A senhora também. Depois mandaram arquivar com os papéis do acordo. Guilherme explodiu. Cale-se! Mas ninguém obedecia mais aquele homem da mesma forma. Caio olhou para o pai com uma calma assustadora. Você leu isso? Guilherme não respondeu. Você leu uma mãe implorando para eu saber que a filha dela estava viva. E mesmo assim me deixou sofrer. Eu fiz o que era necessário. Para quem? Para todos nós. Não me coloca no seu crime. A palavra crime fez alguns convidados se mexerem desconfortáveis. Vitória tentou sair pela lateral, mas uma jornalista de sociedade, convidada por ela mesma para registrar a noite, bloqueou sem querer o caminho com a câmera. Era cruel a ironia. Vitória tinha planejado uma festa para virar notícia. Viraria por outro motivo. Mirela devolveu o microfone a Caio. Eu já falei demais. Não, ele disse. Você falou o necessário. Ele virou para todos. Essa noite acabou. Depois olhou para Mirela. Mas a minha dívida não. Ela balançou a cabeça. Eu não quero que você me pague nada. Não estou falando de dinheiro. Caio desceu do altar de vez. Não pegou paletó limpo. Não deu explicações aos padrinhos. Não esperou bênção, autorização ou aplauso. Apenas caminhou até a saída com Mirela ao lado, enquanto os convidados se abriam como água diante de duas pessoas que não sabiam se estavam fugindo ou nascendo. Na porta, Vitória gritou, Caio! Ele parou. Ela desceu do altar segurando a saia do vestido, desesperada agora não pela humilhação, mas pela derrota. Você acha que ela te ama? Ela ama o menino que você foi. O homem que você é não sabe pegar ônibus, não sabe fazer mercado, não sabe viver sem motorista. Ela vai te odiar em uma semana. Mirela não respondeu. Caio respondeu. Talvez ela odeie, mas pelo menos vai ser por me conhecer de verdade. Vitória chorou com raiva. E eu? Caio olhou para ela com tristeza. Você não me amava. Você me administrava. A frase calou Vitória. Caio e Mirela saíram. Do lado de fora, a noite de São Paulo estava úmida, quente e barulhenta. A chuva ameaçava cair, como se o céu também tivesse memória. Na calçada do buffet, fotógrafos esperavam para registrar os noivos. Encontraram um homem de smoking manchado e uma garçonete com olhos vermelhos. Os flashes explodiram. Caio, cadê a noiva? É verdade que o casamento foi cancelado? Quem é ela? Mirela baixou o rosto assustada. Caio tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela, não como gesto de príncipe, mas como proteção atrasada. Não fala nada, ele disse. Eu sei ficar em silêncio, ela respondeu. Aprendi com profissionais. Ele mereceu aquela. E aceitou. O carro oficial dos noivos estava parado na entrada, decorado com flores brancas. O motorista olhou para Caio, esperando ordem. Caio olhou para Mirela. Você quer ir para onde? Ela riu, enxugando o rosto. Para longe de câmera. Eu também. Ela apontou para o ponto de ônibus na outra esquina. Então, começa aprendendo. Ele olhou para o ônibus chegando, lotado, comum, vivo. E foi. O herdeiro da Montenegro Engenharia, de smoking manchado de vinho, entrou num ônibus municipal ao lado da garçonete que havia sido acusada de roubo no próprio casamento dele. Algumas pessoas reconheceram, outras só olharam estranho. Um senhor ofereceu lugar a Mirela. Caio ficou em pé, segurando no ferro, desequilibrado a cada freada. Mirela observou. Primeira vez? Segunda, ele mentiu. Mentira. Primeira. Ela quase sorriu.
Aquele quase sorriso valeu mais que qualquer aplauso no salão. Eles desceram perto da Liberdade, onde Mirella mantinha um pequeno estúdio dividido com outros fotógrafos. Era uma sala estreita no segundo andar de um prédio antigo. Tinha cheiro de café, papel úmido e produtos de revelação. Nas paredes, fotos de rua. Crianças pulando poças, idosos em janelas, trabalhadores dormindo no metrô, mãos dadas em hospitais, marcas de enchente em portas de madeira. Caio parou diante de uma foto. Era um muro velho, quase apagado, com uma frase em carvão reconstruída por cima. Quando crescer, eu te encontro. Você achou o muro? Mirella colocou a bolsa numa cadeira. Demorei anos. O terreno virou estacionamento. Sobrou só um pedaço atrás de uma grade. Fotografei antes de derrubarem. Caio tocou a moldura sem tocar no papel. Eu voltei lá uma vez, com 17 anos. Meu pai disse que eu estava obcecado. O muro já não existia. Existia um pedaço. Eu não vi. Você nunca soube procurar em ruína. Ele olhou para ela. Você tem razão. O silêncio entre eles não era confortável, mas era honesto. Mirella tirou o paletó dos ombros e devolveu. Você deveria ir para um hotel. Amanhã isso vai estar em todo lugar. Eu sei. Seu pai vai te atacar. Eu sei. Vitória também. Eu sei. E você não sabe onde está se metendo. Caio olhou ao redor. O estúdio pequeno, as fotos, a vida real entrando pelas frestas da janela. Não sei mesmo. Mirella cruzou os braços. Então por que está aqui? Ele demorou a responder. Porque, quando eu tinha 12 anos, eu prometi encontrar você. Hoje encontrei. Se eu fosse embora de novo, o menino que eu fui não sobreviveria. Mirella respirou fundo, tentando não desmontar. Eu não sou mais a menina da enchente. Eu também não sou mais aquele menino. Então não confunde dívida com amor. A frase acertou Caio em cheio. Eu não quero confundir. Quer sim. Está emocionado, com culpa, com raiva do seu pai. Amanhã você vai acordar sem cartão, sem empresa, sem noiva, sem família te atendendo o telefone e vai olhar para mim como a causa. Não. Vai, porque gente ferida procura um rosto para culpar. Caio ficou calado. Mirella estava certa de novo. Ela pegou 2 canecas, serviu café requentado de uma garrafa térmica e entregou uma a ele. Bebe, está horrível, mas ajuda a lembrar que vida real não tem buffet. Ele tomou, fez careta. Ela viu e, apesar de tudo, riu. Foi uma risada pequena, quase clandestina, mas Caio sentiu uma fresta de luz atravessar a noite. Desculpa, ele disse. Pelo café? Por tudo que meu sobrenome fez antes de mim. Mirella encostou na mesa. Eu não sei o que fazer com esse pedido. Nem eu. Minha mãe esperou um pedido de desculpas por 20 anos. Quando morreu, ainda deixava a rádio ligada em dias de notícia de construtora, como se alguém fosse mencionar o nome dela sem cuspir. Caio baixou os olhos. Eu queria ter sabido. Eu também queria que você tivesse procurado melhor. Ele aceitou o golpe. Eu falhei. Você era criança. Depois deixei de ser. Mirella ficou quieta. Lá fora, a chuva finalmente começou. Primeiro fina, depois pesada. Bateu na janela do estúdio com força, e os dois olharam ao mesmo tempo. A água escorria pelo vidro, distorcendo as luzes da cidade. Caio sentiu um tremor antigo. Mirella percebeu. Você ainda tem medo? Tenho. Eu também. Essa confissão simples os aproximou mais do que qualquer declaração. A madrugada passou sem romance. Passou com documentos. Mirella abriu uma caixa de metal onde guardava restos da vida da mãe. Cópias de recibos médicos, um comprovante de mudança pago por uma empresa terceirizada ligada a Montenegro, uma foto de Rosa Duarte jovem, segurando Mirella no colo, 2 papéis com assinaturas tremidas e um cartão antigo de Dona Celeste com telefone anotado. Caio fotografou tudo com o celular. Mandou para um advogado amigo, o único que talvez não devesse nada ao pai dele.
Poucos minutos depois, as mensagens começaram a chegar. Da mãe: volte para casa. Do pai: você está fora da empresa até recobrar a razão. De Vitória: ainda dá tempo de resolver com discrição. Depois, uma mensagem diferente, de número desconhecido: você não sabe metade. Caio mostrou a Mirela. Ela leu e franziu a testa. Quem é? Logo chegou uma foto. Era a Dona Celeste, sentada na cozinha de casa, segurando um pendrive. A mensagem seguinte dizia: antes que ele mande alguém buscar, venham. Caio e Mirela se olharam. A chuva caía mais forte. Eu vou, ele disse. Mirela pegou a jaqueta. Eu também. Você não precisa. Eu precisei a vida inteira. Agora eu escolho. Foram em um carro de aplicativo porque o motorista da família não atendia mais. No caminho, as notícias começaram a pipocar nas redes. Herdeiro abandona a noiva no altar por garçonete misteriosa. Escândalo no casamento Montenegro-Salles. Vídeo mostra a acusação de encobrimento em enchente antiga. Mirela assistia pela tela com o rosto fechado. Eles vão me destruir. Caio olhou para ela. Eu vou dizer a verdade. Você ainda acha que verdade vence porque é verdade. E não vence? Às vezes vence porque alguém rico assina embaixo. A frase o feriu, mas também ensinou. Na casa simples de Dona Celeste, em uma rua tranquila da Vila Mariana, a costureira abriu a porta antes que eles tocassem. Estava sem maquiagem, sem pose, menor do que parecia no salão. Entrem rápido! A sala tinha santos na estante, sofá antigo e uma máquina de costura coberta por plástico. Em cima da mesa havia o pendrive, uma pasta e uma caixa de botões. Seu pai ligou 8 vezes, Celeste disse. Depois ligou um advogado. Depois meu neto disse que tinha um carro parado na esquina. Caio olhou pela janela. Eu sinto muito. Sentir muito não muda homem poderoso, meu filho. Prova muda. Ela abriu a pasta. Lá dentro havia cópias de documentos que ela tinha escondido por décadas. Um contrato de confidencialidade assinado por Rosa Duarte com impressão digital. Um relatório interno da obra mencionando falha no escoamento. Uma carta de Guilherme ao advogado pedindo contenção de dano reputacional. Fotos de Mirela no hospital com curativos nas pernas. E uma página de diário de Celeste, datada 2 dias depois da enchente. Caio leu e a mão dele tremia. Hoje ouvi o patrão dizer que a menina precisa virar falecida na cabeça do menino. Porque vivo pobre cobra, morto pobre vira pena. Mirela cobriu a boca. Essa frase era tão cruel que parecia impossível ter sido dita. Mas ali estava, guardada em tinta azul, pela única testemunha que um dia teve medo demais. Celeste chorou. Eu devia ter feito alguma coisa. Mirela olhou para a velha. Devia. Celeste abaixou a cabeça. Caio pensou que Mirela talvez gritasse, talvez expulsasse, talvez quebrasse tudo, mas ela apenas se ajoelhou diante da costureira. Minha mãe odiou você por muito tempo. Celeste fechou os olhos. Eu sei. Depois parou. Por quê? Porque disse que, se pobre fosse julgar todo pobre que se calou por medo de perder emprego, não sobrava ninguém para enterrar os nossos. Celeste desabou em choro. Mirela segurou as mãos dela. Eu não perdoo hoje. Não sei se vou conseguir, mas obrigada por não morrer com isso dentro. Caio nunca tinha visto coragem daquele tipo. Não era a coragem de enfrentar imprensa ou perder fortuna. Era a coragem de não se tornar igual ao que feriu. O pendrive continha um vídeo antigo, filmado por uma câmera de segurança da casa dos Montenegro. Nele, Rosa Duarte aparecia no portão, segurando uma Mirela pequena no colo. A menina estava magra, com uma perna enfaixada, mas viva. Rosa chorava, tentando entregar uma carta. Beatriz aparecia. Guilherme vinha logo atrás. O áudio falhava, mas algumas frases eram claras. Ele precisa saber. Ele vai superar. Minha filha pergunta dele todo dia. Então, ensine sua filha a esquecer. Mirela afastou o rosto da tela.
Caio sentiu vontade de vomitar. A mãe dele, que beijava sua testa quando ele acordava gritando, tinha olhado nos olhos da menina viva e escolhido a mentira. Na manhã seguinte, o vídeo já estava com o advogado. Ao meio-dia, parte vazou. Ninguém soube se foi o advogado, o neto de Celeste, um convidado do casamento ou a própria justiça da internet. Mas a cidade acordou com a história inteira, mastigada em manchetes, cortes de vídeo, comentários, teorias. A família Montenegro tentou negar. Disse que os documentos eram falsos, que Caio estava emocionalmente abalado, que Mirella era oportunista. Vitória deu uma entrevista na porta do apartamento, sem aliança, dizendo que tinha sido vítima de uma armação. Mas o áudio dela oferecendo dinheiro viralizou. A frase, "Você já foi morta uma vez para ele", virou prova de crueldade. Clientes cancelaram reuniões. Investidores pediram esclarecimentos. O Ministério Público anunciou que analisaria documentos sobre a obra antiga, mesmo com dificuldades pelo tempo passado. A construtora perdeu contratos. Guilherme apareceu em nota oficial falando em distorção sentimental de fatos antigos. Caio não voltou para casa. Dormiu 2 dias no sofá do estúdio de Mirella, contra a vontade dela. Depois, alugou um quarto simples em uma pensão próxima. Vendeu o relógio que usava no casamento para pagar advogado de Mirella e custos iniciais de investigação. Mas ela brigou quando descobriu. "Eu não sou projeto de redenção." "Eu sei. Não sabe. Você está tentando consertar 20 anos em uma semana. Talvez porque eu perdi 20 anos. Eu também. E não quero perder mais virando sua causa." Caio ouviu. Dessa vez, ouviu de verdade. Então se afastou o suficiente para não sufocar, mas ficou perto o bastante para não fugir. Procurou trabalho fora da empresa. Ninguém queria contratar um Montenegro em guerra com os Montenegro. Alguns tinham medo do pai, outros queriam usá-lo. Ele recusou entrevistas sensacionalistas, recusou reality, recusou proposta de escrever livro fantasma. Pela primeira vez, o sobrenome abria menos portas do que fechava. Mirella continuou trabalhando. Deixou o buffet depois de ser assediada por repórteres, voltou ao restaurante pequeno, onde suas fotos ficavam na parede, e fazia bicos em ensaios populares. Aniversário de criança, batizado, casal na praça, loja de bairro. As pessoas começaram a procurá-la não por pena, mas porque suas fotos tinham uma verdade rara. Ela não fotografava rostos. Fotografava o instante em que alguém tentava não desabar. Caio às vezes a acompanhava de longe. Carregava tripé, segurava guarda-chuva, aprendia a ficar calado. 1 mês depois, Mirella recebeu uma proposta de exposição. Uma galeria independente queria mostrar sua série Marcas de Água, fotos de lugares atingidos por enchentes e famílias que reconstruíram a vida sem aparecer em notícia. Seria sua chance, seu sonho antigo. Um curador do Rio viu o material e ofereceu residência artística de 6 meses fora de São Paulo. Caio ficou feliz por ela e ficou com medo. Porque o amor, quando nasce no meio da culpa, precisa passar por uma prova cruel. Deixar o outro escolher ir embora. Mirella contou numa tarde chuvosa no estúdio. "Eu vou aceitar." Caio sentiu o golpe, mas assentiu. "Você deve aceitar." Ela observou o rosto dele. "Não vai dizer para eu ficar?" "Quero dizer." "Mas não vai?" "Não." "Por quê?" Ele sorriu triste. "Porque quando eu era criança, prometi te encontrar. Não prometi te prender." Mirella desviou o olhar. Essa frase foi boa. "Aprendi com uma fotógrafa que machuca pessoas com verdades simples." Ela riu, mas os olhos encheram. "Eu não sei o que a gente é, Caio." "Eu também não." "Tem dias que olho para você e vejo meu amigo. Tem dias que vejo a família que destruiu minha mãe. Tem dias que vejo um homem tentando aprender. Tem dias que só vejo uma enchente." Ele aceitou cada palavra. "E tem dias bons?" Ela demorou. "Tem."
A esperança entrou pequena, sem alarde. Então eu espero os dias bons sem cobrar que eles vençam todos os ruins. Mirella se aproximou da parede onde estava a foto da marquise. Passou os dedos pela moldura. Minha mãe dizia que amor de verdade não é quem puxa a gente para perto, é quem abre caminho quando a gente precisa ir. Caio respondeu, então eu abro. Ela olhou para ele. Mesmo que eu não volte? A pergunta doeu como infância. Mesmo assim, Mirella chorou, e dessa vez ele não tentou abraçar sem permissão. Apenas ficou. Depois de alguns segundos, ela encostou a testa no peito dele. Foi o primeiro gesto dela sem defesa. Eu esperei você me encontrar, ela sussurrou. Agora preciso me encontrar também. Vai, ela foi. Durante 6 meses, Mirella fotografou cidades, rios, casas, mulheres, ruínas e recomeços. Suas fotos começaram a circular. Uma imagem de uma criança segurando um guarda-chuva amarelo diante de uma parede marcada pela água ganhou prêmios, comentários, convites. Mas ela não se deixou transformar em símbolo fácil. Em toda a entrevista dizia: não sou musa de escândalo, sou fotógrafa. Minha dor não é meu currículo, é só o lugar de onde eu parti. Caio, em São Paulo, enfrentou outro tipo de enchente. Processos, depoimentos, bloqueios. A família tentou deserdá-lo. O conselho da empresa o afastou oficialmente. Guilherme deu entrevistas insinuando que o filho havia sido manipulado. Beatriz tentou encontrá-lo várias vezes, mas Caio recusou até estar pronto. Dona Celeste prestou depoimento. Foi atacada nas redes por uns, defendida por outros. Mirella ligava para ela uma vez por mês. Não era perdão completo, era ponte estreita. Mas, para quem viveu tanto tempo em abismo, ponte estreita já era milagre. Vitória desapareceu por um tempo, depois voltou com uma versão ensaiada. Disse que agiu por amor, que quis proteger Caio de uma chantagem, que se arrependeu das palavras. Pouca gente acreditou, mas gente rica raramente cai no chão por muito tempo. Ela perdeu o casamento, não a estrutura. Ainda assim, havia algo que nenhuma assessoria limpava. O vídeo dela dizendo que Mirella já tinha sido morta uma vez. Algumas frases grudam na alma pública como mancha em tecido branco. Caio começou a trabalhar com uma organização que reformava casas em áreas de enchente. No início, todos desconfiavam. Olha o príncipe pagando pecado, murmuravam. Ele ouviu, carregou saco de cimento, errou, levou bronca de pedreiro, aprendeu a medir parede, a respeitar quem sabia mais, a não aparecer em foto segurando ferramenta limpa. Uma tarde, durante uma visita a uma comunidade atingida por temporal, uma senhora perguntou: "Você é o Montenegro?" Caio respirou. "Sou Caio." "Montenegro também?" Ele demorou. "Nasci. Estou tentando merecer outro jeito de ser chamado." A senhora olhou para ele e entregou uma vassoura. "Então começa tirando lama." Ele tirou. E ali, coberto de barro até o joelho, lembrou da menina puxando sua mão. Pela primeira vez, a lembrança não veio só com culpa. Veio com direção. Quando Mirella voltou a São Paulo, trouxe malas, câmeras e um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem se protege, era de quem se ouviu por dentro. A exposição dela estreou em uma antiga fábrica restaurada, longe dos salões de luxo. Nas paredes, fotos enormes mostravam rostos e águas, ruínas e delicadezas. No centro da sala, em uma vitrine simples, estavam as duas metades da concha, não como joia, mas como parte da obra. A legenda dizia: objetos sem valor de mercado, valor emocional incalculável. Caio chegou sem avisar, usando camisa simples. Não queria roubar a noite dela. Ficou no fundo, olhando as fotos. Mirella o viu. Por um tempo, nenhum dos dois se aproximou. Foi Dona Celeste quem quebrou a distância, aparecendo com um vestido azul costurado por ela mesma, apoiada no braço do neto. Beatriz também veio, sozinha, sem diamantes, sem Guilherme. Caio endureceu ao vê-la. Mirella percebeu.
Beatriz caminhou até a filha de Rosa Duarte como quem atravessa uma ponte pegando fogo. Mirela, disse, eu não vim pedir que você me perdoe. Mirela sustentou o olhar. Que bom! Beatriz recebeu a resposta como merecia. Vim entregar uma coisa. Ela tirou da bolsa uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma fita cassete antiga e um cartão. Sua mãe deixou isso na portaria da nossa casa anos depois. Eu escondi. Não tenho desculpa, só tenho a verdade feia. Mirela não tocou na caixa. O que é? Uma gravação. Acho que para Caio. Acho que para você também. Caio se aproximou. Beatriz chorava, mas não tentou usar o choro como defesa. Eu passei a vida dizendo que protegi meu filho, mas eu protegi meu conforto, protegi meu casamento, protegi a imagem de uma família que não merecia proteção. Caio ficou imóvel. Por que agora? Beatriz olhou para ele. Porque no dia do seu casamento, quando você disse que eu já tinha te perdido, eu percebi que era verdade. E porque perder um filho vivo é uma punição lenta demais, até para quem mentiu. Mirela pegou a caixa. Minha mãe sofreu por sua causa. Eu sei. Não sabe tudo. Não. Mas quero passar o resto da vida sem fugir do que souber. Mirela respirou fundo. Não abraçou Beatriz. Não a xingou. Apenas disse, então comece dizendo o nome dela. Beatriz fechou os olhos. Rosa Duarte. De novo. Rosa Duarte. Mirela assentiu. Às vezes, reparação começa quando o nome certo volta para a boca de quem tentou apagar. Mais tarde, numa sala reservada da fábrica, eles conseguiram digitalizar a fita. O áudio chiou. A voz de Rosa surgiu fraca, envelhecida, mas viva o bastante para atravessar o tempo. Caio, se um dia você ouvir isso, não carregue culpa pelo que adulto fez. Minha Mirela salvou você porque gostava de você. Não deixe transformarem esse gesto em peso. E minha filha, se essa fita chegar em você, para de esperar menino rico voltar para te dar destino. Vai fazer suas fotos, vai contar história de quem ninguém olha. Se ele for bom, um dia encontra seu caminho sem roubar o seu. Mirela começou a chorar antes do fim. A voz de Rosa continuou. Tem promessa que não é para prender duas pessoas. É para lembrar que um dia elas foram capazes de acreditar. O áudio terminou com um ruído seco. Caio olhou para Mirela. Ela tinha razão. Mirela enxugou o rosto. Ela sempre tinha. Era irritante. Eles riram chorando. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mirela e Caio ficaram sozinhos diante da foto da marquise. A cidade lá fora brilhava molhada. A fábrica vazia cheirava a tinta, metal e memória. Eu recebi uma proposta, Caio disse. De trabalho? Sim. Coordenação de projetos em áreas de risco. Salário normal, sem sobrenome na placa. Mirela sorriu. Você sabe viver com salário normal? Vou descobrir. Já sei pegar ônibus. Às vezes pega sentido errado. Detalhe técnico. Ela riu. Ele ficou sério. Também vou mudar meu nome profissional. Assinar só Caio Duarte Montenegro não seria justo, obviamente, mas pensei em deixar o Montenegro fora dos projetos. Mirela levantou uma sobrancelha. Não apaga seu sobrenome para parecer bom. Enfrenta ele. Caio refletiu. Você tem razão. De novo. Está virando hábito. Ela caminhou até a vitrine da concha. Eu também pensei numa coisa. O quê? Não quero que você me peça nada hoje. Caio ficou em silêncio. Nem namoro, nem futuro, nem casa, nem promessa. A gente já sofreu demais por promessa grande. Ele assentiu. Mirela abriu a vitrine com a chave e pegou as duas metades da concha. Entregou uma a ele, ficou com a outra. Quero começar com uma coisa pequena. Qual? Ela se aproximou e segurou a mão dele. Domingo. Feira. Pastel. Sem câmera. Sem dívida. Sem sobrenome. Se for bom, na outra semana a gente vê. Caio sorriu com os olhos cheios d'água. Eu aceito. E se você chegar atrasado, eu vou embora. Justo. E se tentar pagar tudo para bancar herói,
Eu também vou embora. Anotado. E se olhar para mim como salvação da sua vida? Você vai embora? Vou. Ele apertou a metade da concha. Então vou olhar como Mirella. Ela respirou, e algo dentro dela pareceu descansar. No domingo, choveu. Caio chegou meia hora antes, sem motorista, sem relógio caro, com um guarda-chuva amarelo comprado numa banca de rua. Era novo, sem furo, mas simples. Quando Mirella apareceu, cabelo solto, câmera no pescoço, ela parou ao vê-lo. Você está apelando para a nostalgia. Estou tentando ser útil. Ela olhou para o guarda-chuva. Esse não tem furo. Podemos resolver. Não ouse. Eles caminharam pela feira dividindo o guarda-chuva. Comeram pastel quente, riram quando o caldo de cana espirrou na camisa dele, discutiram sobre fotografia, sobre ônibus, sobre o jeito certo de escolher tomate, sobre como memórias podem ser abrigo e prisão ao mesmo tempo. Não houve beijo cinematográfico na chuva, não naquele dia. Houve algo melhor, paz suficiente para andar devagar. Meses depois, a investigação confirmou parte do encobrimento. Algumas punições vieram menores do que a dor merecia, como quase sempre acontece quando o dinheiro envelhece junto com o crime. Guilherme perdeu a presidência, enfrentou processos, viu aliados desaparecerem. Beatriz assinou um acordo público de reparação para famílias afetadas pela enchente antiga e criou, por insistência de Mirella, um fundo administrado por moradores, não pela família. Não era redenção completa, era começo com vergonha. Vitória mudou de cidade por um tempo. Nunca pediu desculpas a Mirella. Anos depois, mandou uma mensagem curta para Caio. Eu achei que vencer era segurar tudo. Ele respondeu. Vencer talvez seja soltar antes de destruir. Nunca mais se falaram. Dona Celeste costurou o vestido que Mirella usou na abertura de sua segunda exposição. Não era branco. Era amarelo profundo, cor de guarda-chuva antigo, com pequenos bordados em forma de ondas na barra. Quando Mirella se viu no espelho, chorou. Minha mãe teria gostado? Celeste respondeu. Ela teria dito que está torto, só para eu refazer melhor. Mirella riu. Ela faria isso. O perdão entre as duas nunca virou cena bonita de novela. Virou visita, café, silêncio, lembrança. Às vezes Mirella ainda sentia raiva. Às vezes Celeste ainda pedia desculpas. Às vezes as duas só ficavam juntas, porque há feridas que não fecham com discurso, mas aceitam companhia. Caio e Mirella também não viraram casal perfeito de final fácil. Brigaram, se afastaram, voltaram, fizeram terapia, cada um a sua. Houve dias em que o passado entrava na sala sem bater. Houve noites em que Caio acordava com barulho de água e Mirella precisava acender a luz. Houve tardes em que Mirella via uma notícia sobre os Montenegro e não conseguia olhar para ele. Mas havia uma diferença. Agora ninguém mentia para proteger conforto. Quando doía, eles diziam. Quando pesava, paravam. Quando o amor confundia com dívida, lembravam da voz de Rosa. Promessa não era prisão, era memória de que um dia foram capazes de acreditar. 2 anos depois daquela noite no casamento, Mirella inaugurou uma mostra grande no centro de São Paulo. A foto principal era a do salão de casamento, capturada por um convidado anônimo e depois cedida a ela. Caio no altar, smoking manchado, olhos cheios de lágrimas. Mirella com uniforme preto, bandeja caída no chão, colar brilhando no pescoço. Convidados desfocados ao fundo, luxo e choque misturados. Mas ela não colocou o título que os jornais usaram. Nada de A Garçonete e o Herdeiro. Nada de O Casamento Abandonado. O título da foto era A Noite em que a Verdade Entrou pela Porta de Serviço. Caio viu e ficou em silêncio por muito tempo. Forte, disse. Foi por lá que eu entrei. E por onde eu saí. Mirella sorriu. Naquela mesma noite, depois da exposição,
Ele a levou até a marquise antiga que restava apenas em fotografia. No lugar, havia agora um pequeno centro cultural de bairro, construído com participação da organização onde Caio trabalhava e com oficinas de fotografia coordenadas por Mirella. Na parede externa, crianças tinham pintado um mural. No centro, em letras grandes, estava escrito: "Quando crescer, eu te encontro. Quando encontrar, eu te escuto." Mirella parou diante da frase. "Você mudou." Um menino escreveu a primeira parte. Um homem precisava aprender a segunda. Ela olhou para ele emocionada. Caio tirou do bolso a metade da concha. Não havia anel. Não havia pedido de casamento. Ele sabia que amor não se prova repetindo o altar. Às vezes, se prova recusando o palco. "Eu pensei em te prometer o resto da vida," ele disse, "mas achei grande demais." Mirella respirou fundo. "Grande demais. Então prometo amanhã. Acordar e escolher não mentir. Depois, se você quiser, prometo depois de amanhã também." Mirella tirou a metade dela do pescoço. As duas metades se tocaram na palma das mãos. "Eu prometo tentar acreditar sem desaparecer de mim." "É a melhor promessa que eu já ouvi." Ela sorriu. Dessa vez, foi ela quem o beijou. Não como menina reencontrando o menino, não como vítima perdoando o herdeiro, não como dívida paga, mas como mulher escolhendo com medo e coragem um amor que não apagava a dor, mas também não deixava a dor mandar em tudo. A chuva começou fina. Caio abriu o guarda-chuva amarelo, ainda sem furo. Mirella olhou para cima. Agora ficou cinematográfico demais. "Desculpa." "Não desculpo, mas aceito." Eles riram, e a cidade seguiu barulhenta, injusta, viva. Em algum lugar, talvez, Rosa Duarte descansou um pouco, porque sua filha não foi mais tratada como fantasma, porque seu nome foi dito, porque a menina que salvou um menino não precisou mais implorar para existir. E Caio finalmente entendeu que abandonar aquele casamento não foi perder uma vida perfeita. Foi sair de uma mentira elegante para entrar numa verdade difícil, humana, imperfeita e sua. A concha quebrada nunca virou inteira de novo. Ficou com a marca no meio, visível, teimosa. Mirella gostava assim. Dizia que coisa remendada não precisava fingir que nunca partiu. Se essa história te fez lembrar de alguém que foi apagado, julgado ou esquecido, comenta o nome dessa pessoa com respeito. E se você acredita que promessa boa é aquela que liberta, curte e segue o canal, porque ainda existem histórias que a vida só revela quando alguém tem coragem de escutar.